Você já imaginou o que aconteceria se um imperador demônio mega poderoso tivesse acesso a um sistema de cultivo e missões como em um RPG? Acho que nunca imaginou isso, então saiba que esse recap vai te surpreender. Uma grande correria acontece no Palácio Demoníaco. Com a chegada dos 10 melhores mestres marciais, vemos duas pessoas fugindo do palácio. Um deles pede para o outro correr mais rápido, pois os mestres marciais vão acabar os matando. O outro diz que não acredita que os demônios vão acabar desse jeito. Nos é explicado que 100.000 anos atrás, os demônios tiveram o poder para reinar no mundo. Não existia ninguém para bater de frente com eles, nem no céu e nem na terra. E se não fosse por esse novo imperador demônio, eles não estariam nessa situação. O imperador demônio foi derrotado pela raça humana, e isso é realmente uma vergonha. O primeiro rei demônio competiu com os deuses, e reinou sobre eles. Mas ele não esperava que esses dois imperadores fossem mais fracos que os mortais de nível baixo. E a coisa que mais irritou eles é que depois que um novo imperador foi derrotado, ele desapareceu de repente. Não só isso, o supremo livro secreto da raça dos demônios, o Sutra do imperador demônio, também desapareceu. Isso fez com que o clã dos demônios ficasse incapaz de produzir um rei demônio por 100.000 anos. E nesse tempo a raça humana foi ficando cada vez mais forte e os demônios cada vez mais fracos. Voltando ao palácio, vemos alguns demônios gritando e correndo por suas vidas. Uma mulher chamada de King Tian diz que eles são uns covardes correndo ao invés de ajudá-los. Um homem diz que ela deveria os deixar ir. As dezenas de seitas já cercaram e pressionaram o palácio. Não tem como eles ganharem, então não faz sentido arrastar eles para a morte. No campo de batalha ficaram apenas os 7 demônios, e dos céus vemos 3 mestres marciais chegando ao local. Um santo da espada, Domingueiring Dao, e o Rei do Sol. O Rei do Sol diz para o pessoal do palácio escutar. Afinal ele é piedoso e não quer matá-los. Ele faz a oferta de não os matar, se eles entregarem o Sutra do Imperador Demônio, e prometerem sair de Ongmendling ou por agora. King Tian diz que o Rei do Sol é um bastardo, dizendo que ele não pode os expulsar de Ongmen. E mesmo que eles sejam demônios, eles agiram da maneira correta, diferente deles, que falam de humanidade, justiça e moralidade. Mas na verdade é só uma desculpa para roubar o Sutra dos demônios. Outro mestre diz que não faz sentido eles falarem coisas com os demônios, eles deveriam os matar logo e deixar apenas 1 ou 2 vivos para um interrogatório. O outro concorda com a ideia. King Tian diz que como discípulos demoníacos, eles preferem morrer do que se render. Um dos demônios ordena que todos se preparem para enfrentar o inimigo. O Rei do Sol diz que eles são muito ignorantes. O outro mestre diz que é melhor eles estarem prontos para morrer. King Tian fala que o Rei do Sol, o Santo da Espada e o Domingueiring Dao são os inimigos e estão aqui, dando início à batalha no palácio. Um dos mestres ataca os demônios com sua habilidade. Um enorme ataque cai sobre os demônios, que só conseguem olhar. King Tian em pensamento diz que acabou. O clã demoníaco vai acabar assim. Se o clã ao menos tivesse um imperador, eles não seriam insultados dessa maneira por um grupo de humanos de nível baixo. O mestre diz que parece que o seu cultivo aumentou muito. O outro diz que parece que ele chegou no nível do pico divino. Mais um pouco ele vai conseguir chegar no Divine Realm. Ele responde ao outro mestre dizendo que deve ser muito difícil chegar ao Divine Realm. O rei ficou submerso na água sagrada por muitos anos e ainda não chegou lá. O Rei do Sol apenas ri dos dois, mas a habilidade que o mestre usou desapareceu do nada. O rei pergunta se eles conseguiram ouvir. Todos ficam se perguntando o que está acontecendo. King Tian fala que o ataque de agora só desapareceu. Os barulhos continuam e ficam mais altos, até que o Rei do Sol diz para eles tomarem cuidado, e uma luz começa a sair do chão. Era uma luz forte e o chão se quebra, e uma mão poderia ser vista empurrando o solo. De repente um homem com uma aparência poderosa sai do solo. Ele se desculpa com seu mestre, falando que não consegue ajudar mais. É muito doloroso. A atitude dos aprendizes são ruins, e o Sutra do Imperador Demônio só chega até o nível 99.999, e é muito difícil passar disso. O homem em pensamento diz que ele deveria estar na sala secreta, olhando para todos que estavam ali, até que ele nota os mestres marciais no céu, que ficam se olhando sem entender. E o Rei do Sol fala que ele é muito poderoso. O outro diz que o demônio não poderia ter tanto poder assim. Ele sente que é uma formiga perto dele. O outro chega à conclusão que eles precisam correr ou vão morrer ali. King Tian pergunta ao homem quem ele é, e como ele apareceu do chão do palácio demoníaco. O homem diz que eles nem mesmo reconhecem o seu imperador, e pergunta onde estão os 4 guardiões e ordena
que eles apareçam agora. Todos os demônios se curvam na frente dele, e ele segue perguntando onde estão os 4 guardiões. A voz do imperador ecoa por todo o reino, e aqueles que estavam fugindo ouvem o chamado do imperador e caem no chão. Xiao Ting, o imperador, desapontado por ninguém atender o seu chamado, se pergunta o que está acontecendo. Ele é o imperador demoníaco, então por que ninguém está respondendo ao seu chamado? De repente um sistema se conecta, dizendo que o hospedeiro foi detectado, confirmando padrões do místico sistema de cultivação, e foi implantado. Xiao Ting se pergunta o que está acontecendo, e o painel que aparece na frente dele chega ao 100, mudando para um que diz que a implantação foi bem sucedida. Uma garota aparece dizendo que dessa vez o host é muito bonito. Xiao Ting, um pouco bravo, pergunta quem é ela. Ela diz para ele ficar calado, e deixar ela olhar na informação do painel dele primeiro, e ela segue dizendo que espera que ele não seja muito fraco, afinal esse sistema está carregando um KPI. KPI são ferramentas de gestão para se realizar a medição e o consequente nível de desempenho e sucesso. Aparecendo 3 coisas no painel. Ela fala que se ele perder para o grupo de Supreme Invencible System, Super Prodigal Subsystem e Insensible Cultivation System, os grupos que a garota fala parece que são outros sistemas igual a ela. Xiao Ting pergunta o que está acontecendo. Ela lê as informações dele, dizendo que o nome Xiao Ting soa como um protagonista. Vemos as informações do prota e algumas não estão completas. Ela fica surpresa com a idade do Xiao Ting, dizendo que o sistema crashou e não conseguiu mostrar o nível de Kung Fu dele, e o poder de combate é muito forte. De repente ela liga para alguém, que pergunta se ela conseguiu achar um hospedeiro. Ela brava pergunta qual o problema com o coroa. Ele disse que como um sistema novo, ela teria um período de proteção, e ela só iria ter fracos como hospedeiro, e ele precisa se apressar e olhar o hospedeiro dela. Ele é um monstro de 100.000 anos de idade. O velho pensativo diz que vai ver quem é o hospedeiro dela, e logo se assusta dizendo que esse é o novo host. Ele já é nível máximo, e talvez isso poderia ser um acidente. Ela continua furiosa perguntando ao velho se ele não deveria fazer algo, e ele diz que a ligação está ruim. Ele não consegue a escutar, e desliga o telefone. A menina furiosa joga o celular no chão, voltando a falar com Xiao Ting, o chamando de irmãozão, e pergunta se ele deseja falar algo, e ele apenas pergunta quem ela é. Ela, um pouco intimidada, diz que vai mandar as informações para a mente do rapaz, e Xiao Ting, depois de receber as informações, fica surpreso, diz que então é isso. Ele não consegue acreditar que tem uma dimensão tecnológica nesse mundo. É realmente interessante isso tudo. A garota diz que agora que ele está ciente de tudo, eles poderiam conversar. Xiao Ting diz para ela falar o que deseja. Ela pergunta a Xiao Ting se eles poderiam completar a task para novatos primeiro. Xiao Ting, bravo, diz que ele é um imperador demônio, e ela quer que ele a acompanhe em uma missão para novatos, e logo muda de ideia, perguntando a ela qual é a missão. O nome da missão é Desespero dos Fortes. A missão seria Xiao Ting derrotar os homens fortes da raça humana, mas ele precisa fazer a missão dentro do prazo limitado com sucesso. Se ele conseguir, vai receber uma pílula de aumento de força. Caso a missão falhe, o palácio demoníaco vai ser destruído. Xiao Ting, sem entender, pergunta se os 3 homens fortes que ela fala não são aqueles 3 no céu, né? Ela responde que são eles sim. Xiao Ting fica desapontado e suspira. Ele pergunta aos 3 homens no céu se eles não poderiam descer um segundo apenas, porque ele realmente está ficando sem tempo. Os 3 olham para ele assustados. O Rei do Sol grita em desespero, ordenando que eles corram. Um deles foge primeiro, falando que ele vai na frente, e logo os 3 desaparecem dali. A garota diz que ele precisa parar eles. Se ele não conseguir terminar essa quest para novatos, o KPI dela vai diminuir. Xiao Ting ordena que ela se cale, e usa uma de suas habilidades para os acompanhar mentalmente. Um deles fala que parece que com a velocidade que eles têm, ele não vai conseguir os alcançar, e não importa a força de Xiao Ting, mas em um estalar de dedos Xiao Ting faz com que eles voltem ao palácio. Sem entender, um deles pergunta como isso aconteceu. King Tian e os outros que ainda estavam observando tudo se perguntam quem é esse cara, e ambos em pensamentos dizem que não sabem de nada, mas eles não acham que ele seja um inimigo do clã. Xiao Ting pede para os mestres fazerem um favor, e em alguns minutos, ele deixará os 3 irem embora. Um dos mestres pede para Xiao Ting matar se ele quiser, mas para que os humilhar, e ele cansou disso. O outro fala que o nível de cultivação do Xiao é muito alto, como ele poderia ser um oponente, e o Rei do Sol concorda. Xiao Ting ofende um deles, o chamando de feio e inútil, falando que ele o humilhou dessa forma, e ele vai só esperar para morrer, e não vai querer resistir. Ele responde dizendo que fez muitos insultos, e um guerreiro como ele prefere morrer do que ser humilhado dessa forma, preparando um ataque com sua espada contra Xiao Ting.
Xiao Ting explica que o Sutra do Imperador Demônio em seu corpo vai automaticamente gerar uma barreira para o defender e desviar de qualquer ataque. E se ele quiser brincar com os três por um quarto de hora, ele vai precisar se controlar para não matar, e vai utilizar apenas 50 andares do Sutra. O ataque foi repelido e nem Xiao Ting esperava por isso, enquanto o inimigo fica surpreso. Xiao Ting diz que parece que os 50 andares do Sutra é muito para os humanos aguentarem, e fala que o mestre é muito forte. Se ele usar um pouquinho mais de força ele teme que não resistirá. Os três já perderam a vontade de lutar contra o imperador. Um deles se ajoelha e fala para Xiao Ting o deixar ir. Ele tem uma mãe de 80 anos e uma criança de 3. Ele não pode morrer ali. O Rei do Sol diz que ele foi antecipado por ele. Xiao Ting diz que eles têm mais de 80 anos. O Rei do Sol fala que embora ele seja um monge, ele também tem uma filha de 3 anos. E hoje prometeu levá-la ao shopping, pedindo para o imperador acreditar nele. Os outros que estavam assistindo aquilo falam que os humanos mentem muito mal. Xiao Ting diz que tudo bem, ele vai dar uma chance, eles podem lutar contra ele com todas as forças e ele não vai bater de volta. Perguntando se assim estava bom, os três ficam desconfiados. E ele diz que promete, podem o atacar da forma que quiser, e ele não vai revidar. Mas isso é até o incenso queimar, eles poderão atacar à vontade. O Rei do Sol pergunta se isso é sério, e o Xiao Ting diz que sim. Eles se olham, e um deles diz que está certo, se é o que ele deseja. Depois ele não pode os culpar pelo que vai acontecer. Os três juntos utilizam as técnicas mais fortes que tem contra Xiao Ting, que fica parado e recebe todo o ataque. Ele se pergunta se deve fingir, falando que eles são fortes, quase não conseguiu suportar o ataque. King Tian diz em pensamento que a atuação dele é muito ruim. Os três decidem atacar novamente, com outra técnica poderosa, e ele novamente recebe o golpe sem se mover e nada acontece. Xiao Ting em pensamento diz que só mais um pouco e a missão já estará completa, e fala que doeu. Os três sem acreditar no que aconteceu, dizem que a atuação dele é muito ruim. Eles se olham novamente e saem correndo dali. King Tian pede para o imperador não deixar eles escaparem, e ele responde que é óbvio que ele não os deixará fugir. O Rei do Sol fala que ele prometeu os deixar ir e não iria se defender. Xiao Ting utiliza uma das suas habilidades com a perna, e fala que ele disse que não iria revidar, mas nunca falou sobre não fazer nada. Assim ele vence os três e o sistema confirma que a missão foi um sucesso. Ela pede para ele apertar o botão de confirmar para receber o prêmio. Xiao Ting manda a garota guardar para ela. Xiao olha para os demais demônios e fala que quando seu palácio se tornou tão fraco a ponto de ser humilhado por uns mortais, sendo assim, eles acham que merecem ser filhos da raça demoníaca, eles ficam surpresos e se perguntando quem era ele. Xiao Ting diz que eles nem sequer o reconhecem, e pergunta o que aconteceu durante a sua ausência. Eles se perguntam se ele é o demônio imperador. Xiao Ting fala que eles ainda não o reconhecem, ele é o demônio imperador. Eles surpresos falam que o imperador demônio está de volta, então se apresentam a ele. Primeiro a King Tian, discípulo do clã demônio, e Mueng, discípulo do clã demônio. Xiao diz que esse não é um bom lugar para eles conversarem, pedindo para entrar no palácio. Dentro do palácio demoníaco, ele estava uma bagunça e abandonado. King Tian fala que o palácio do demônio, durante muito tempo ninguém entrou ali, e Xiao se senta no trono falando que não tem problema. Então usa uma habilidade no palácio e ele se transforma, ficando novo e bonito. Xiao fala que durante muito tempo ele não sentia o seu trono, pedindo para eles explicarem o que está acontecendo no palácio do demônio imperador. King Tian explica tudo o que aconteceu durante a ausência dele. Xiao fica bravo ao perceber que o clã dos demônios decaiu até esse ponto, pedindo perdão ao seu mestre, e fala que agora que ele está de volta, irá fazer com que o clã demônio seja grande novamente. A garota aparece novamente, chamando Xiao de grande irmão, e ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que tem uma nova missão, e Xiao diz que isso é realmente irritante, e pergunta qual é a missão. Ela mostra a ele. A missão se chama Anime-se, Imperador Demônio. Ela é da seguinte forma: no período de um mês, ele deve aumentar o cultivo dos soldados de elite do Palácio do Demônio, pelo menos 10 vezes. A recompensa para o Imperador é uma arma mágica. Xiao diz que não vai fazer isso. Quando todo o exército for aniquilado, ele vai recrutar um novo grupo de soldados úteis, mas a garota começa a soluçar e ele diz que está bem, mesmo que sejam fracos. São os guerreiros que ele tem no seu palácio agora. Eles podem ser úteis em algum momento, e são dignos de obter a alma demoníaca. Ele ordena que eles deem um passo à frente. King Tian se aproxima de Xiao. Ele coloca a mão sobre a cabeça dela, e ela se envergonha com o ato dele. Xiao diz que o sangue dessa geração da raça demoníaca é muito fraco, inclusive é menor que 1000 pontos. Não é de
estranhar que a base de cultivo seja tão ruim. E Xiao segura uma gota de sangue. Todos ficam se perguntando o que é isso. E ele ordena que King Tian beba. Ela diz que isso é o sangue do Imperador Demônio. Ela não pode beber pois é algo muito valioso. E ele diz que isso é uma ordem. E ela aceita rápido. Ela bebeu o sangue e os demais ficam surpresos. E logo a garota grita e muda um pouco de aparência. Xiao fala que o corpo da garota é muito fraco. Isso dificulta que ela se adapte ao sangue do Imperador. E sobreviver ou não é um processo que só depende da força de vontade dela. Ela diz que nunca vai decepcionar a confiança do Imperador Demônio e segue lutando para sobreviver e se adaptar. E logo uma onda de poder derruba todos. King Tian conseguiu sobreviver. Ela agradece ao Imperador, e Xiao fala que a base de cultivo aumentou ao menos 100 vezes. Agora ela é digna do sangue dele. A garota do sistema diz que o nível do Xiao dá medo. E ele volta a falar. Eles supõem que ela deve estar no nível dos estelar antes. Mas agora está ao menos no reino divino. Parando para pensar, ela agora deve ser mais forte que os mestres humanos que estavam ali mais cedo. King Tian agradece ao Imperador novamente, dizendo que vai fazer o seu melhor para estar à altura das expectativas dele. Xiao prepara mais gotas de sangue para distribuir para os outros. Todos sofrem pequenas mudanças, e ficam surpresos com o poder. Xiao fala em pensamento que o uso da essência do seu sangue de fato pode criar rapidamente um grupo de guerreiros poderosos. Mas não é uma solução a longo prazo. Depois de tudo, ele tem que começar a pensar em uma maneira de fortalecer o clã demônio. E ele esteve fora por muito tempo e desconhece se tem pessoas fortes lá nos outros reinos, que possam ser superior ao seu poder. Xiao fala a todos que vai dar um mês a eles, para que reúnam os filhos mais talentosos dos demônios. Todos concordam com a tarefa que foi dada. Xiao entrega armas mágicas para todos se defenderem. E eles ficam surpresos novamente com o poder das armas. Xiao diz que são apenas lixos, mas devem ser o suficiente para eles não tomarem dano algum. Xiao fala que está tudo certo, e agora eles precisam ir cumprir a tarefa. Novamente a garota do sistema aparece, perguntando se ele deseja receber a recompensa dessa vez. Xiao diz que não, e ela fala que tem uma nova missão para ele. Xiao fica nervoso novamente e ordena que ela fale logo. A missão é desenvolver a população do Palácio Demoníaco, mas em menos de um mês, e leve a população do Palácio Demoníaco para pelo menos 100.000 pessoas. Caso ele consiga, vai receber 10 armas mágicas. Caso ele fale na missão, o Palácio Demoníaco será totalmente destruído. Xiao fala que essa nova missão de principiante é um pouco difícil, e a garota pergunta se ele deseja ver quantas pessoas tem agora na região do palácio, e ele fica surpreso e fala que tem essa opção. Ela fica incomodada dizendo que ela é um sistema. Xiao pede para ela mostrar, e ela mostra que o clã dos demônios tem atualmente 150 pessoas, e nível 9.999. E ambos ficam desapontados. Xiao fala que a população 15 para 150.000 em apenas um mês, e pergunta se ela tem certeza de que essa tarefa é de principiante. Ela fala que o Palácio Demoníaco nível 9.999, isso não é um pouco anormal, e questiona se ele já ouviu falar de algum novato com esse nível. Isso é ridículo e muito ridículo. Xiao fica bravo e fala para ela não se meter em seus assuntos. Caso contrário, ele irá matá-la. E pergunta se na área dentro de 100 milhas de distância do palácio, quantas pessoas têm o sangue do clã demônio e são adequadas para cultivar. E ela recebe o total de 5 milhões de pessoas com linha de sangue do clã demoníaco, do qual 310.000 são adequadas para cultivo. Ele fala que não há somente 1 ou 10, tem pelo menos 300.000. E a garota pergunta se Xiao não gostaria de usar a autoridade dele, e que sempre que ele der a ela uma pequena quantidade de moedas, ela pode o ajudar a fazer um anúncio rápido para que todos os descendentes demônios possam escutar a mensagem do Xiao. E pergunta o que ele acha, e ela só precisa de um pouco de dinheiro para transmitir a mensagem. Xiao fala que isso não é necessário, e rapidamente utiliza uma de suas habilidades falando para todos os demônios do mundo ouvir agora, e todos começam a ouvir a voz dele. Xiao fala que ele é um demônio imperador, e despertou depois de um longo tempo, e manda que todos venham para o Palácio Demoníaco. O dia da ascensão do clã demônio não está longe. Xiao fala para a garota que não precisa gastar dinheiro em assunto tão trivial como uma transmissão sonora. Ela fala que realmente ele não dá oportunidade dela sobreviver. E em pensamento fala que mentiram para ela. Todos mentiram para ela. Disseram que Xiao era o cara mais fraco escolhido como anfitrião, mas ele é o imperador dos demônios. Os demônios que receberam a mensagem começam a se empolgar, pelo fato de Xiao o imperador ter voltado. Em um lugar distante, duas pessoas estavam conversando. Um deles pergunta se o outro sentiu. Era o poder dos demônios. O outro responde que não tem como eles continuarem vivos. O poder dessa vez é muito similar ao do garoto que eles atacaram antes. O outro fala que esse poder é um pouco mais forte, mas aos olhos dele continua sendo nada. Ele até sente falta dessa sensação de atacá-lo. E ambos decidem fazer ele sentir o que é o verdadeiro medo.
Um dos homens diz que é hora de ensinar a esses garotos uma lição, e pergunta ao outro como eles vão humilhá-los dessa vez. O outro diz que só vão brincar com eles um pouco e depois matar todos. A garota sistema sente que tem uma ameaça, e em pensamento diz que alguém está vindo para onde eles estão e eles têm a intenção de causar problemas. Ela começa a procurar informações de quem está se aproximando para fazer com que o arrogante do Xiao Ting sofra um pouco. Ela acha as informações dos indivíduos. O nome do primeiro é Zi Jinji. Ele tem 100.000 anos de idade e 2.000 de poder. O outro ainda não tem sua identidade revelada. Desapontada, ela diz que os dois são fracos demais, eles não serão problema, e isso vai ser uma diversão para Xiao. Xiao olha a garota e pergunta o que há com ela, mas logo diz que o clã demônio se levantará novamente. Do lado de fora, King Tian organiza os demônios, dizendo que este lado da fila é para os discípulos demoníacos de sangue puro. Os mestiços vão para o outro lado se registrar. Xiao observa a todos com suas habilidades, enquanto diz que infelizmente, os jovens de sangue puro não são tantos, mas está tudo bem. Então a garota sistema reaparece e diz que deseja falar algo com Xiao, e ele prontamente diz que é sobre os mestres humanos que estão vindo até o palácio, e ela fica surpresa perguntando se o sistema é ela ou ele, e o pergunta como descobriu isso. Xiao responde que já tinha sentido o poder dos dois caras, mas isso é perfeito. Ele vai mostrar aos discípulos da raça demoníaca como é que a raça dos demônios deveria se comportar frente aos humanos, e então ele usa uma habilidade e sai voando do palácio, ficando acima de todos os discípulos. Os demônios surpresos dizem que o imperador demônio está ali, pedindo para todos se inclinarem. Uma garota que estava ali, diz que espera que um dia, ele possa chegar a ser o mais forte e poderoso da raça demoníaca. Enquanto todos gritam dizendo que prestam respeito ao rei demônio, Xiao ordena que todos se levantem. Ele observa dois seres e ordena que eles deem um passo à frente. Ambos fazem uma saudação ao imperador. Xiao pergunta como os dois se chamam, e ambos respondem dizendo que eles não têm nome. Xiao fica surpreso pelo fato deles não terem um nome. Ele nomeia um de Niuong e o outro de Black Tiger. Os dois ficam felizes pelo imperador os nomear. A garota sistema diz que Xiao na verdade sabe por bons nomes. Xiao diz olhando para cima que finalmente eles estão chegando. Os dois mestres estavam voando em suas armas. Zi Jijin diz que não sabe que expressão fará o garoto demônio quando os ver. O outro fala que provavelmente ele vai se mijar nas calças. E ambos dão risada enquanto se aproximam do local. Xiao estava escutando os dois, enquanto questiona sobre se mijar nas calças, e fala que o ódio acumulado por 100.000 anos será aliviado hoje, e pergunta o motivo deles estarem demorando tanto. Ele está os esperando. King Tian diz que o imperador parece estar esperando algo, enquanto olha para Xiao. Ela nota que o ambiente está bastante tenso. Xiao olhando para o horizonte diz em pensamento que eles finalmente chegaram, e a pressão dos dois começam a afetar quase todos que estavam ali. King Tian diz que isso é um ataque inimigo, se transformando e se preparando para a batalha, mas Xiao diz para ela não se meter, apenas observa quantos demônios conseguem suportar a pressão humana. King Tian diz que está bem, mas em pensamento ela fala que o imperador já estava esperando que os mestres humanos viessem os atacar. Os dois que Xiao nomeou alerta que tem uma ameaça e pede para o Xiao os mandar para a batalha. Xiao responde a eles dizendo que os dois podem observar atentamente. Ele observa os demônios que conseguiram suportar a pressão humana, dizendo que não é nada mal. Há quase uma centena de pessoas que conseguiram suportar a pressão, porém, ainda não é o suficiente. Xiao usa a sua concentração. Ele fala que não é aceitável os discípulos serem derrotados pela pequena raça humana, e ordena que eles se defendam. Então todos os demônios começam a se levantar e gritar que como discípulos demoníacos, eles não podem ser subjugados pela raça humana. Xiao então fala que essa gente agora merece ter o sangue dos demônios, pois seus espíritos de luta finalmente foram despertados. Então os dois chegam ao local, e um dos mestres diz que o garoto cresceu, e Xiao se aproxima deles. Xiao fala que os dois são lentos. Zi Jijin fala que o garoto está se atrevendo a falar com eles dessa forma. O outro fala que apenas uma pequena surra não será o suficiente. King Tian fica surpresa e se pergunta se os dois são santos. Todos ficam assistindo os três no céu e os demônios começam a gritar vida longa ao imperador demônio. Xiao feliz diz que se passou muito tempo desde que ele sentiu um impulso assim. Zi Jijin fala que já faz 100.000 anos que ele não o vê, perguntando se ele já se esqueceu da sensação de ser surrado pelos dois. Xiao apenas ri dos dois. Eles decidem quem vai atacar o imperador primeiro.
Então outro humano decide ser o primeiro e Jiren aceita. O homem diz que agora ele quer ver o quanto Xiao cresceu nesses últimos 100.000 anos, e se aproxima dele rapidamente, e Xiao apenas dá um tapa nos homens. King Tian fica surpresa com o poder do Imperador dos Demônios. Xiao fala que se passaram 100.000 anos, e os dois não evoluíram muito. Jiren fica furioso com a afronta do Imperador, dizendo que ele se atreve a zombar dos dois. Ele fala que vai esfolar o demônio vivo. De repente uma voz diz que não é o suficiente e não está bom ainda. Era a garota sistema que aparece falando que tem uma missão para Xiao. Ele pede para deixar isso quieto. Ela fala a missão. A missão se chama Fuga ou Glória. Xiao precisa receber 10 ataques do inimigo com êxito. Caso ele receba os ataques, a recompensa irá aumentar em 12. Caso ele falhe na missão, será penalizado com uma grave lesão na base de seu cultivo. Se ele fugir, os santos irão matar todos os demônios da área. Se Xiao conseguir fugir, a base do seu cultivo aumentará em 102. Caso ele falhe, o palácio será destruído e Xiao Ting morrerá. Xiao pergunta a ela se essa missão é intencional. Ela responde que não sabe de nada, ela é apenas uma garota pequena e linda. Xiao aos santos que dará a eles 10 movimentos. Jiren diz que Xiao é muito arrogante, o outro fala para Zi que irá cuidar disso, e Zi furioso diz que ele mesmo vai matar o demônio, mandando o mesmo morrer, enquanto ativa sua habilidade. Zi ataca Xiao com sua habilidade, e ele apenas fica parado recebendo o ataque. Os demônios que estavam assistindo ficam assustados com o poder de Zi. King Tian fala que o Imperador é realmente muito forte. Mueng confirma, falando que depois de receber o batismo de sangue do Imperador, eles podem entender como ele é realmente poderoso. E por mais que esse santo seja forte, até ele mesmo pode sentir que não é mais fraco do que ele neste momento. King Tian diz que o outro é insondável. O poder dele não aparece. O outro santo se prepara para atacar Xiao, mas Xiao aparece sem nenhum dano sofrido após o ataque do santo. Ele diz que ainda restam mais 9 movimentos para eles. Zi fica em choque perguntando como ele ainda está vivo. Xiao questiona o que ele acha. Zi fala que isso é impossível, como ele ainda pode estar de pé. Ele xinga o Imperador e volta a atacá-lo com sua espada. Mas Xiao apenas conta os ataques que recebeu do santo, mas a espada dele nem toca o Imperador direito. Xiao sorridente diz que ele ainda tem mais uma chance. Zi em pânico diz que Xiao não é um humano, e ele responde que é um demônio. Zi furioso diz que de jeito nenhum ele vai perder, gritando que irá matar Xiao. Mas novamente sua espada não toca o demônio, que apenas fica parado. Com um ataque, Xiao quebra a espada do santo, que sem entender se pergunta como ele pode ser tão forte. O outro santo diz que ele sabia, pedindo para Zi ficar para trás e deixar ele se encarregar de vencer Xiao. Zi pergunta como ele vai cuidar disso. O nível dele de cultivo é quase o mesmo que o de Zi. Então, o que ele acha que pode fazer contra Xiao? O santo fala para ele apenas observar, enquanto tira sua camisa e a deixa cair. Assim que ela encosta no chão, faz um grande buraco na terra, enquanto o homem diz que é muito mais forte que Zi. Finalmente revelando suas informações, ele se chama Zhou Jia, tem 100.000 anos de idade, com o poder de combate de 21.000. A garota sistema diz que finalmente conseguiu ver o real poder de combate desse humano, e ela não consegue acreditar que ele é 10 vezes mais forte que o outro humano. Xiao pergunta a Zhou Jia se ele também deseja lutar contra ele, e diz que vai dar 10 movimentos ao humano. Zhou pede para ele não se preocupar, afinal a morte do Imperador será rápida. Ele invoca sua lança, novamente seu poder de combate sobe para 42.000. A garota sistema fica feliz com o poder atual do homem, e Xiao debochando dele pergunta se já terminou. Zhou pede para ele não se desesperar, pois ainda tem mais, e tira sua faixa que estava na testa, fazendo seu poder de combate aumentar para 84.000. Ele fala que agora está pronto. Zi pergunta se o homem esteve praticando em segredo, e ele responde que isso é normal. Zhou fala para Xiao começar logo, pois ele foi capaz de o vencer facilmente há 100.000 anos atrás, e hoje ele vai fazer isso de novo. Xiao fala que é isso que ele espera. Zhou diz que esse truque ele já viu Xiao fazer há 100.000 anos, e então ergue sua lança, se preparando para atacar. Assim que usa sua habilidade, ele grita para Xiao morrer, e pede para ele sentir o mesmo medo de 100.000 anos atrás. O Imperador recebe o golpe em cheio, enquanto os demônios que assistiam caem no chão com o impacto do ataque do homem. King Tian diz que o humano é muito forte, porém o Imperador é muito mais forte. Xiao defende o ataque sem problemas, enquanto fala que o humano é fraco, e diz a ele que restam mais 9 movimentos. Zhou fica sem entender, falando que ele sabia que o Xiao tinha ficado mais forte, mas não esperava que fosse tanto assim. Zi pergunta como Xiao chegou a tal força.
Zhou olha para o outro santo e diz a ele que se não pode mais lutar, é melhor ele ir embora. E isso afeta o santo, que apenas fica em silêncio. Zhou fala para Xiao que nesses 9 movimentos, em algum ele vai conseguir matar o demônio, e usa sua habilidade Groveger, dizendo que agora eles vão ver por quanto tempo Xiao pode resistir. Xiao novamente fica parado, esperando o impacto do ataque. King Tia pede para protegerem os discípulos, enquanto partes do ataque caem sobre eles. Os demônios ficam surpresos com a força de Zhou, falando que ele conseguiu quebrar a barreira defensiva facilmente, mas isso não foi o bastante para vencer Xiao, que fala ao homem que agora ele só tem mais 8 movimentos. Ele usa sua habilidade Fusion, jogando sua lança com toda a força contra Xiao, mas ele, desapontado, a segura com os dedos e com sua pressão quebra a arma por completo. Zhou, surpreso, diz que os 3 tempos de matança de Deus não são o suficiente para acabar com Xiao, e fala que ele é muito mais forte agora, depois de 100.000 anos, mas infelizmente, é interrompido por Xiao, que diz que aos olhos dele, os dois são apenas pequenas formigas, e fala para o santo ir logo, pois ainda restam 7 jogadas. Zhou fala que com um ataque médio fraco, ele não vai conseguir matar o imperador, então segura Zi pelo pescoço se desculpando. Zi acaba sendo absorvido por Zhou, e seu poder aumenta para 86.000. A garota sistema fica impressionada, dizendo que o poder dele disparou. Xiao fala que se ele fosse um novato, ele estaria morto agora, e ela responde dizendo que não tem jeito. Acima de tudo, se a vida do seu anfitrião está em perigo, ela com certeza o ajudará, só que isso terá um preço a ser cobrado. Então os dois completam a fusão. O homem fala que neste momento, Zi e ele se tornaram um, e ele não é mais o mesmo de antes, dizendo que agora Xiao Ting vai morrer. Mas Xiao, despreocupado, diz que ele tem só mais 7 movimentos. O santo diz para ele não o subestimar. Então novamente ele usa sua lança contra Xiao, que agora usa uma habilidade e defende o ataque do santo, pedindo para ele continuar a atacar. Xiao quebra a lança novamente e o santo fica surpreso, se perguntando como isso era possível. Xiao fala que agora restam mais 3 movimentos para ele. King Tian, que assistia tudo, diz que o imperador é poderoso demais. Os outros que assistiam à luta do imperador começam a gritar vida longa ao imperador. O santo diz que isso é impossível, afinal ele realizou o seu melhor golpe, e pergunta como é possível que ele não esteja ferido em nenhum lugar. Xiao responde que é porque ele é fraco demais, perguntando ao sistema se ela pode ver o poder de combate, e ela responde que sim. Xiao então pergunta qual é o seu poder de combate, e em pensamento ele diz que, parando para pensar, ele nunca prestou atenção em seu próprio poder de combate. O sistema se desculpa, dizendo que ela não consegue ver o poder de combate do Xiao. Ele se irrita e pergunta para que merda ela serve então. Ela diz que isso não é sua culpa, e Xiao apenas diz para ela esquecer isso. Xiao manda com que o homem ataque ele logo, mas o santo aceita sua derrota, pedindo para ele o matar logo. Xiao suspira e pergunta ao sistema se isso conta como uma falha na missão. A garota sistema comemora, dizendo em pensamento que finalmente a sorte sorriu para ela. Ela pergunta a Xiao se ele está pronto para aceitar o castigo por fracassar. Ele fica pensativo sobre isso, e ela segue dizendo que é muito gentil, então ela pode dar a ele uma oportunidade de evitar o castigo, mas ela terá que cobrar um determinado preço. E Xiao fala que isso não é necessário, deixando ela surpresa. Ele fala que realmente quer ver o que esse tal castigo do sistema pode fazer com ele, mas ela fica séria e diz que ele é um idiota recém-chegado, ordenando que ele aceite o castigo do sistema. O sistema alerta que o anfitrião Xiao Ting falhou na missão e aceitou o castigo. Logo diversos raios do céu começaram a cair. A garota diz em pensamento que finalmente ela pode suspirar quando a base de cultivo do Xiao for destruída. Ele se tornará um principiante, pedindo para ele não se preocupar, afinal ela não vai deixar ele morrer. Todos ficam se perguntando o que está acontecendo. O santo se pergunta se isso é uma justiça divina, e Xiao apenas observa aquilo acontecer. Os raios tentam atingir Xiao, mas ele apenas pergunta se isso é tudo. A garota sistema fica espantada com Xiao. Ele pergunta a ela se é só isso, e se isso é realmente tudo que ela pode fazer, e chega à conclusão que ela realmente não serve para nada e pede para ela dar uma razão para ele a manter viva. A garota fala que o sistema está reiniciando, e está restabelecendo o sistema. Ela tenta disfarçar perguntando o que houve, e o motivo dele estar olhando dessa forma assustadora. E ele diz que vai acertar as contas com ela mais tarde. Ela fica se perguntando em pensamento o que vai fazer agora. O anfitrião é muito assustador, e foi dito a ela que o sistema tem um efeito decisivo nos cultivadores, e pergunta o que ela deve fazer. Enquanto isso, no mundo do sistema, vemos outros sistemas conversando sobre Xiao. O velho diz que está
todo mundo na mesma situação, perguntando se Ain tem algo para dizer. Ela diz que ele mesmo causou esse problema e deve resolver sozinho. O velho diz que isso foi um acidente, e quem imaginaria que uma garota que saiu para fazer um estágio se encontraria com uma forma de vida nível máximo. E há dezenas de milhares de anos, ele também cultivou pessoalmente uma forma de vida máxima, mas infelizmente o maior defeito de um cultivador é que não reconhece seus próprios status. No final, ele quis se levantar contra o sistema, então ele o destruiu sem piedade. Mas essa forma de vida que foi encontrada pela garota é totalmente diferente do que já viram antes. Uma delas pergunta qual é a diferença, e o velho pede para ela ver com seus próprios olhos. Ele mostra a todos as informações do Xiao. A mulher diz que nem sequer no nível do velho é possível calcular o poder de combate dele. O velho fala que sim, e ele já está no nível 7 da forma máxima corporal, e ele ainda não consegue calcular o poder de combate dessa pessoa. Ain se oferece para tentar, afinal ela está no nível 8 da forma máxima corporal. Mas ao tentar ela também não consegue calcular o poder de Xiao. O velho diz que é isso. O propósito de juntar todo mundo hoje foi para discutir se eles devem abrir ou não a coroa celestial. Todos que estavam ali ficam surpresos e um deles diz que vão abrir para um pequeno cultivador a coroa celestial. Ain diz não está de acordo com isso. Os outros também ficam contra o velho sistema. Ele diz que é óbvio que esse cara chamado Xiao Tin já superou o máximo do 8º nível corporal. Em outras palavras, ele é mais forte que todos nesta sala. E também, nem sequer sabemos qual o limite da forma de vida máxima, então se eles se permitirem crescer assim, algum dia Xiao vai romper a cadeia do destino e virá até eles. E ele segue dizendo que eles devem saber o que vai acontecer. Todos ali ficam em silêncio, e o velho faz a proposta de um mês. Eles vão observar Xiao por mais um mês até ver que ponto pode chegar essa forma de vida máxima. Depois disso, se ainda não puderem pensar em uma maneira de controlá-lo, eles vão abrir a coroa celestial. Todos concordam com a proposta do velho, e vão embora daquela sala. O velho liga para um sistema chamado Apiar. Ele pergunta a ela o que aconteceu com seu anfitrião o imperador, e ela responde que o anfitrião completou com êxito a implantação do sistema e agora já completou a etapa de novatos. Ele fica surpreso e diz que isso foi muito rápido, perguntando em que nível está o imperador, e ela responde que já é uma forma de vida do 7º nível, e ele diz que precisa conversar com ela. Um tempo depois ele pergunta a ela se a mesma entendeu, e ela diz que sim. Desaparecendo dali, o mesmo apenas suspira pensativo. Voltando para a batalha de Xiao e o santo, Xiao diz que 100.000 anos são essas as coisas da vida. Todos ainda gritando viva ao imperador. O santo diz que admite que Xiao é mais forte do que ele poderia imaginar. Mas a batalha de Xiao com ele expôs o seu espírito demoníaco, e logo inúmeras pessoas mais fortes do que ele virão aqui para destruir o imperador por completo. E Xiao diz para ele mandarem todos virem até o imperador, e o ataca com sua habilidade. Enquanto o santo queima ele diz em pensamento que não quer morrer, e a habilidade de Sipate ativa. Xiao venceu o santo por completo, e todos comemoram a vitória do imperador. Xiao diz que não importa o que aconteça, dessa vez ele não pode decepcionar o seu povo. A ascensão do clã é inevitável, ordenando que os seus demônios se levantem. Uns dias depois, Xiao estava em uma reunião com os guerreiros. Ele pergunta a King Tian qual é o estado do povo. Ela responde que depois da volta do imperador, eles chegaram a reunir mais de 50.000 membros da tribo demoníaca, incluindo 7.000 sangues puros. Xiao diz que isso é muito bom, e ela segue dizendo que entre eles, uns 400 se converteram em guerreiros do clã. Xiao ordena que ela divida esse pessoal em 4 equipes. Ela será a líder deles, e também nomeia Black Teacher como tenente. King Tian agradece a promoção que Xiao deu. Black Teacher agradece a confiança do imperador. Xiao pede para eles se levantarem, dizendo que a revitalização do clã demoníaco depende disso. Ele conta com eles para este trabalho duro. Todos falam que juraram servir lealmente ao grande soberano. Ele fala que todos podem ir agora. Os 4 saem do palácio. Enquanto Xiao fica sentado, ele diz que ela é uma inútil. Não é mesmo? A garota sistema aparece e tenta se explicar. Ele fala que é hora deles acertarem as contas. Ela diz que não fez de propósito. Agora ela sabe que Xiao é o imperador todo-poderoso. Então pede perdão a ele. Xiao ri enquanto ela fala que tem um inimigo. Ele fala que já sabe disso. De repente um portal se abre e um homem sai dele. A garota sistema se pergunta o que é isso. Ela olha as informações do homem. O nome dele é Xing Qianshu e ele é um imperador da raça humana. Seu poder de combate é desconhecido. Xiao diz realmente parece que ela é uma inútil. Xiao diz que o imperador da raça humana veio até ele o imperador dos demônios. Xing responde que o soberano demoníaco está nervoso, mas ele não precisa se preocupar. Ele não veio com a intenção
de causar problemas ao clã dos demônios, ele apenas deseja conversar com Xiao. Xiao pergunta se ele está aqui só para conversar, então dá um golpe para trás e quebra a habilidade do homem revelando que havia muitas pessoas ali. Xiao pergunta se ele quer mesmo o enganar com esse truque, e Xing Qianshu se atreve a abrir a boca e dizer que está aqui para conversar. O homem diz que isso era de se esperar, Xiao é mesmo digno de ser o imperador demônio, e segue falando que eles estão ali para caso aconteça algo com ele, afinal ele é o rei, e se algo de ruim acontecer, não vai ter cara para dar explicações ao povo. Xiao impaciente pede para que o homem fale logo. Ele fala que hoje ele veio apenas conversar, os humanos estão evoluindo e os demônios fracassando, e ele espera que Xiao entenda isso também, e não resistam mais, não provoquem uma guerra sem ser provocada. Xiao pergunta sobre a guerra sem ser provocada. O imperador dos humanos fala que sim, ele tem uma natureza pacífica, e ele não gosta de guerras, ele não tem a intenção de matar todos os demônios, mas se eles insistem em reacender as chamas da guerra, ele, Xing Qianshu, não irá permitir. Xiao diz que respeita ele como imperador, mas pede para o homem não ser tão arrogante. Ele se atreve a aparecer no palácio para ameaçar o demônio, e fala para ele conhecer o seu lugar. Todos se apavoram com o poder do Xiao. O homem se pergunta o que é isso, e tenta se defender com sua habilidade, pedindo para o imperador demônio se acalmar. Xiao fala que ele está muito calmo. O imperador humanos diz que ele não parece estar calmo, mas ele não está aqui para começar uma batalha entre ele e o imperador demônio, e além do mais, eles já deveriam saber que a ascensão da raça humana é inevitável, e ele espera que o clã dos demônios entenda e viva pacificamente. É claro, a raça humana nunca irá tomar a iniciativa de provocar disputas. Xiao diz que a raça humana do imperador saqueou territórios dos demônios e ele quer que eles devolvam. O homem diz que isso é impossível. Xiao pede para ele ir embora. Ele tem seus próprios meios para recuperar os territórios saqueados. O homem fala que tem uma pergunta para Xiao, e pergunta o motivo dele estar tão obcecado. Ele precisa o advertir. Se ele realmente quer começar uma guerra, então ele vai, mas é interrompido por Xiao, que se aproxima e pergunta o que o homem vai fazer. E o imperador humano, enfurecido, fala que ele então não tem motivos para não matar, mas Xiao apenas ri e fala que quer ver como ele vai matar, e então o homem utiliza sua habilidade e uma luz toma todo o local. A garota sistema pergunta se Xiao realmente pôde vencê-lo, e Xiao manda a mesma calar a boca. Ela fala que é para o próprio bem do imperador demônio, e ele responde dizendo que ela não precisa se preocupar com ele, pois ela é inútil para o imperador de todas as formas, e também ele não confia no sistema, afinal a tecnologia dela é muito ruim. A garota pergunta o motivo dele continuar chamando ela de inútil, e ele precisa acreditar mais nas pessoas, e internamente ela diz que está apoiando o imperador humano, pedindo para o mesmo vencer Xiao, afinal ele é um perigo para a sociedade, e ele precisa mandá-lo para o inferno. Xing Qianshu em pensamento diz que o cultivo do novo imperador demônio é de fato bem alto, mas ele não deve ser oponente para Xing, e ele acredita que pode derrotá-lo facilmente. Xing também tem um sistema, e ela alerta o imperador humano, dizendo que ele precisa ter cuidado com o nível de sistema. Ela não consegue ver através do cultivo de Xiao Ting. Xing Qianshu diz que está certo, ele tem uma curiosidade sobre algo. Ele pergunta o motivo dela ter pedido para ele vir até o palácio lutar com Xiao Ting, e ela responde que ele saberá logo. Xing Qianshu diz para o Xiao começar logo, mas Xiao diz que vai dar a ele 3 movimentos. O imperador humano se irrita dizendo que Xiao ainda se atreve a agir de forma arrogante, e usa uma habilidade em Xiao. Xiao pergunta a ele se é o domínio do imperador, e ele responde que sim, isso é o domínio do imperador, e neste domínio, ele é o todo-poderoso. Mas Xiao começa a usar uma habilidade surpreendendo o imperador humano, e ele quebra a habilidade do humano. Xiao fala que é todo-poderoso onde Xing Qianshu pergunta como ele conseguiu romper o domínio do imperador. Xiao responde que parece que o imperador ainda não sabe como é um verdadeiro domínio, mas ele irá mostrar para o Xing, e utiliza a habilidade domínio de um imperador. Xing Qianshu fica espantado com o poder do Xiao. Xiao segura Xing pelo pescoço enquanto fala a ele que esse é o verdadeiro domínio do imperador. O sistema de Xing pede para que ele fuja, pois o demônio é muito forte. Xing fala que não pode se mover agora, e ela fica surpresa com isso. Xiao diz que entendeu agora, falando para o seu sistema que esse imperador humano também é escravizado por ela. Ela diz que não, absolutamente não. Xiao responde que se ela está dizendo, mas ele está curioso. Se ele matar o imperador humano, o que acontece com o sistema por trás dele? E então Xiao golpeia com sua força o jogando para trás, enquanto ele se choca com o chão. Ele pensa que isso é impossível. Xiao em pensamento diz que ele acabou de usar somente um pouco de cultivo nessa palma, mas o imperador humano, ele está realmente o decepcionando.
falando. O imperador humano ficou bravo com o poder de Xiao. Ele pergunta ao seu sistema o motivo de ambos serem anfitriões do mesmo. Mas, por que estão tão distantes em termos de poder? O sistema pede para o imperador humano se retirar por enquanto. Xing Qianxun diz que ela disse para ele que era o sistema mais poderoso. Então, por que ele não pode se igualar à força desse cara? Ela repreende ele falando que se não saírem do palácio ele vai morrer. Xing Qianxun furioso se levanta e fala que ambos vão se encontrar de novo e foge do palácio. Xiao diz que o imperador humano é bem engraçado. No palácio do imperador humano, Xing Qianxun estava furioso pelo fato de ser humilhado pelo imperador demônio, dizendo que ele é só um demônio, uma desprezível criatura inferior, e ele não entende como ele pode ser mais forte que um humano. E ele chama pelo sistema do Imperador Supremo, e fala que ele quer ser o mais forte, mas em um curto período de tempo, ele quer ficar muito mais poderoso. A mulher diz que isso é impossível, o demônio imperador é muito poderoso, longe do que eles podem controlar. Xing Qianxun diz que eles vão apenas se sentar e ficar quietos, e ela responde que não, este assunto já foi assumido pelos mestres da comunidade do sistema, e logo virão mais sistemas para cuidar deste assunto. E Xing Qianxun pergunta se ele pode obter suporte de sistemas mais avançados, e ela responde que sim, ele pode. Xing Qianxun fala que eles vão deixar que o imperador demônio fique mais arrogante por mais um tempo então, mas de repente Xiao aparece. A mulher do sistema fala que eles estão cercados. Xiao fala que foi só um pouco de iluminação mágica, ele não esperava que fossem cair nesse truque. Ele pensou que as criaturas científicas e tecnológicas seriam mais cautelosas, e usa sua habilidade na mulher. Ele então a puxa até ele, dizendo que isso é uma coisa feia, perguntando à garota sistema se elas duas se conhecem. A mulher então cumprimenta o sistema de cultivação demoníaco. A garota diz que isso foi imbecil. Xiao Tin com seu poder conseguiu retirar o sistema de Xing Qianxun e isso a danificou. Xiao fala que eles acabaram de dizer que viriam sistemas mais avançados, e Xing Qianxun grita pedindo para o demônio devolver o seu sistema. Ele pula contra Xiao em desespero. A garota sistema se pergunta como esse cara chegou a ficar assim. O governador disse que ninguém poderia pôr em perigo a saúde dos sistemas, mas o imperador demônio conseguiu, e ela se pergunta o que está acontecendo. Xiao fala para o imperador humano acordar e olhar como ele está agora. Xing Qianxun pergunta o que ele quer dizer com isso, enquanto usa uma habilidade para se olhar como em um espelho, e fica em choque com a sua aparência. Xiao fala que ele está envenenado. Xing Qianxun se pergunta como ele foi envenenado, enquanto cai no chão de joelhos. Ele fala para a mulher responder a sua pergunta. Ela diz que ele não é seu anfitrião, então ela não tem o dever de responder nada. Xiao diz que é isso então, e Xiao explode a mulher, e fala que ele tinha dúvidas antes, mas agora ele tem certeza. Os sistemas nunca tiveram a intenção verdadeiramente de ajudar os humanos ou qualquer ser vivo, e ele ordena que ela fale qual é o seu verdadeiro propósito. A garota sistema diz que ela realmente não sabe, e seu algoritmo está um pouco desordenado agora. O imperador demônio fala que ela só tem essa desculpa, e ele fica desapontado, dizendo para ela esquecer. Afinal ele só vai descobrir a verdade lentamente. Agora o soberano humano foi completamente abolido. É hora dele reclamar o seu domínio, e fala que a tecnologia às vezes pode machucar as pessoas. 10 dias depois o exército dos demônios avança contra o território dos humanos. Eles expulsam os humanos, falando que esse lugar agora é do clã dos demônios. Se não fosse pela ordem do imperador de não matar a todos, eles já teriam feito o churrasco deles há muito tempo. Os humanos dão ordem para eles saírem. King Tia ordena que eles avancem, e os demônios avançam com tudo. Xiao ordena que a garota sistema apareça, e ela pergunta qual é a ordem do imperador. E Xiao pergunta sobre o território demoníaco, se ele já recuperou o status, e ela mostra a ele. Território demoníaco. Ocupação de cidades está em 48. Total de população, 6 milhões. Ele fala a eficiência está sendo boa. Haviam mais de 300 cidades durante o auge do clã demônio, e agora 48 cidades já foram recuperadas. E pergunta se ultimamente houve algum movimento da raça humana. Ela fala que o imperador humano está derrotado, e a raça humana não tem a capacidade para resistir. Mas, e ele pergunta mas o que? Ela mostra algumas informações no sistema para Xiao e fala que a raça humana utilizou um método especial para informar a todos os seres humanos de nível supremo sobre a raça dos demônios. Agora todos estão provavelmente unindo forças para contra-atacar. E Xiao fica feliz, dizendo a vingança de 100 mil anos atrás será cobrada de uma vez por todas. Xiao em pensamento fala que Zhou Jia, há 100 mil anos atrás foi um dos homens mais poderosos e com seu poder de combate liderou entre todos os seres supremos. 100 mil anos depois, não podem ficar mais fortes, aqueles chamados de seres supremos. Ele teme que neste momento eles estejam muito atrás do seu poder. Um demônio entra no palácio, dizendo que ele vai reportar algo. Ele parece bem nervoso, e Xiao questiona o motivo disso. Ele
se ajoelha e fala que Niwong morreu tentando recuperar a cidade de Kanglan. E Xiao pergunta como. Ele fala que eles estavam retornando quando, na cidade de Kanglan apareceu uma grande quantidade de guerreiros humanos poderosos, e Lord Niwong foi superado em números em público, e seu corpo, o demônio parece furioso e Xiao ordena que ele fale. Ele diz que o corpo do Ong foi colocado na entrada da cidade, para ser profanado pelo povo da raça humana. Xiao ordena que ele envie suas ordens, diga King Tia, Black Tiger e aos demais, que se retirem por enquanto, e o demônio fala que King Tia e o mestre Black Tiger estão cercados pelos poderosos guerreiros humanos, e é impossível para eles se retirarem agora. Xiao fala que é consciente disso. Xiao pergunta ao sistema o que foi. Ela fala que foi um ser supremo quem fez esse movimento. As pessoas que cercam King Tia e o Black Tiger são cultivadores sobre o mando desse ser supremo, e Xiao fala que isso é interessante dado que foram os seres supremos que decidiram fazer o primeiro movimento. Ele não tem escolha a não ser ir pessoalmente lá para atendê-los, e diz que é hora dos seres supremos pagarem por toda a dor e sofrimento que eles causaram a Xiao há 100.000 anos atrás. Enquanto isso, as pessoas continuam chegando. Os monstros dizem que eles se atrevem a lutar com eles. Uma pena que não conseguiram eliminar mais deles. E gritam que a raça humana é incrível. E o Senhor Supremo é tão poderoso que esses meros monstros são nada para ele. O Senhor Supremo estava meditando e pensando sobre a última vez que viu Xiao Ting. Ele era apenas um garoto fedorento e já se passaram 100.000 anos desde aquela vez. Ele não pode acreditar que ele realmente derrotou Zhou Wei e Bai Zhenji, um atrás do outro, e além deles também derrotou o Qianxun. Mas pensando bem, esse Qianxun já estava no auge do 7º nível, mas ainda assim, foi derrotado facilmente por Xiao Ting. É muito interessante, e ele realmente quer ver o quão forte é Xiao. Um tempo depois na cidade de Kanglan, todos eles se reuniram. Shulen, Li Yun, Zizun e Ouyang. Zizun fala que Xiao Ting ainda não apareceu, Yang fala que ela ainda não detectou nenhuma aura demoníaca, e Leng fala que parece que Xiao Ting se assustou e se escondeu embaixo da cama. Yang diz que não acha isso, e ele com toda certeza virá, até que de repente Xiao aparece com os demônios. Yang diz que ele finalmente está aqui. Os humanos dizem que eles chegaram, e aqueles que foram capturados ficam felizes pelo imperador chegar e eles serão salvos. Um humanos diz que então o imperador demônio está aqui, mas mesmo assim isso não vai ser um problema para os senhores. E esses foram os capítulos até aqui da obra. Gostou? Então deixe o like para me ajudar. Assim o YouTube impulsiona mais o recap. Me ajude a bater a meta de 10.000 inscritos ainda nesse ano se inscrevendo no canal. Afinal o recap ficou maior que o normal. Mereço a sua inscrição, né? Deixe um comentário se vocês acham que o imperador vai derrotar todos os humanos facilmente. E aqui estão dois recaps onde os protagonistas são fortes. Um foi traído por seu povo e o outro foi expulso do grupo de heróis Rank S. Até o próximo vídeo. Tchau.